E por falar em trânsito, falar em veículos, as nossas cidades foram invadidas, foram tomadas pelos veículos elétricos. E é uma tendência que não tem volta, mas que deixou o trânsito um pouco mais complicado. Sem a obrigatoriedade de carteira de habilitação, tem gente de todas as idades aproveitando aí esses novos meios de transporte em algumas situações, gerando alguns riscos para eles e para outras pessoas. A gente vai falar sobre isso nessa reportagem e depois ao vivo. Eles estão por todos os lados. Econômicos, ágeis, os veículos elétricos viraram a sensação. O Vitor comprou o dele há 2 semanas. Tem que prestar bastante atenção, né? Sempre manter a velocidade baixa, né? Muito alta. E é isso aí. Só que com cada vez mais pessoas utilizando esse transporte, fica mais evidente os cuidados que todos precisam ter no trânsito, inclusive pedestres. Olha aí essa senhora andando tranquilamente na ciclofaixa, usando o celular sem prestar atenção. Por sorte, nenhum patinete e nem bicicleta passava na hora. Quase que eu atropelei já um monte de gente, porque às vezes fica falando no telefone, não olha para os lados e vai passar. Essa região do centro aqui mesmo, da catedral, eu prefiro passar esse horário, após as 8, que daí é menos fluxo de pessoas. É importante que cada um entenda o papel e a responsabilidade que tem no trânsito. Esses espaços não são destinados para os pedestres circularem. Para isso, há as calçadas. No entanto, quem está de bicicleta ou até mesmo de patinete também tem que entender que em alguns pontos há uma circulação maior de pessoas e, por isso, precisam reduzir a velocidade. Nas ciclovias, a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora. E por se tratar de um veículo, é importante fazer a manutenção para evitar acidentes. Como são produtos que não dão tanto problema, tanta manutenção, o pessoal acaba utilizando muito como se fosse um celular, só carrega, usa, carrega, usa. Então assim, existe em pneu, né? Então tem que ver as condições do pneu, se o pneuzinho está careca ou não, pode causar uma queda, um acidente. Freios também, fazer essa manutenção preventiva, né? São produtos elétricos, então pode pegar fogo, mas por quê? Por falta de cuidado, falta de manutenção também, né? Então essa é a importância da manutenção, pensando na segurança das pessoas que estão utilizando e do próximo também. A Aline utiliza o patinete há 3 anos. Ela disse que uma das grandes dificuldades é a própria falta de sinalização para esse meio de transporte que hoje tanto tem sido utilizado. Acho que deveria ter placas de sinalização falando o limite de velocidade da ciclovia e mais sinalização na ciclovia mesmo, para cuidado com os pedestres e tudo mais. Só vou fazer uma observação aqui. Durante a aparição da Rafa nessa reportagem, você pôde perceber que ela estava bem próximo à passagem ali, à ciclovia, exclusiva para bicicletas e esses veículos elétricos. Ela não estava, então, na ciclovia, apesar de ter, né, na imagem aí, representado algo como se ela estivesse. Ela não estava, ela estava bem na lateral, é que pegava uma curvinha aí e deu essa impressão. Mas eu vou conversar com o Murilo agora ao vivo, como eu falei, que a gente ia continuar com este assunto aqui. Murilo, a fiscalização, as orientações, isso é muito básico, é muito necessário para um comportamento que seja seguro, né, responsável e que evite esses acidentes todos. O que a gente tem nesse cenário aqui em Cascavel, então, para, a partir disso, garantir que todo mundo possa ir e vir de forma tranquila? Pois é, Valdinei, parece que com o aumento do número de usuários de patinetes elétricos, de bicicletas elétricas ou mesmo bicicletas comuns, acaba que ficou uma terra sem lei ali, né? O pessoal não utiliza muito os equipamentos que são indicados para garantir um pouco mais de segurança, são veículos vulneráveis aí para quem utiliza e aí fica nisso. Será que existe uma fiscalização? Essa fiscalização pode multar esses usuários? Vamos descobrir agora. Estamos aqui com o José Martins, que é supervisor de trânsito aqui de Cascavel. Martins, existe realmente um número muito grande de pessoas que utilizam as ciclovias aqui de Cascavel, mas fica aí a questão, né? Como que fica a fiscalização da parte da Transitar, dos órgãos de trânsito? São ações educativas? O que precisa ser feito para que esse pessoal se conscientize a utilizar tanto os equipamentos quanto a ciclovia de forma correta? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós tivemos agora no meio do ano, né, no comecinho do mês de julho, a publicação então da resolução 996 do CONTRAN, que disciplinou
essa questão desses veículos. Então nós temos aí os chamados equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, que seriam então os patinetes, os monociclos. Então esses, eles estão isentos, não precisa obviamente serem licenciados, não precisa o condutor ser habilitado. Aí temos também as bicicletas, né? A bicicleta que também ela não precisa ser emplacada, o condutor não precisa ser habilitado. E após aí, além das bicicletas, nós temos também os ciclomotores, tá? Lembrando que para o veículo ser enquadrado como uma bicicleta, nós temos aí algumas regras, como por exemplo, ele não pode atingir aí mais de 32 km de velocidade máxima, não pode possuir acelerador, tem que ser o pedal tem que ser na forma do pedal assistido, aquele que funciona somente quando o condutor aí da bicicleta estiver pedalando, para ser enquadrado então como bicicleta. Agora, fora isso, aí já é considerado ciclomotor. Se o veículo aí atingir mais de 32 km por hora, se o veículo possuir acelerador, ou no caso dos veículos elétricos, se tiver aí até 4.000 watts de potência, aí já é considerado um ciclomotor e não uma bicicleta. Sendo considerado um ciclomotor, aí automaticamente ele precisa ser emplacado, precisa ser licenciado, o condutor precisa ser licenciado, ele deve usar todos os equipamentos de proteção individual, como o capacete, por exemplo, e é vedado, nesse caso, então, ele transitar na ciclovia, ele deve utilizar a pista de rolamento. Tem que ter habilitação também? Precisa ser habilitado daí. Se o veículo for emplacado, licenciado, no caso do ciclomotor, aqueles veículos em que atinge aí até 50 km por hora, precisa ser habilitado, precisa ser licenciado, e a própria resolução, ela também disciplinou essa questão do licenciamento. Então, desde o dia 1º de novembro, aí, esses veículos já podem ser licenciados, já devem ser licenciados. Tem aí um prazo bastante extenso, né, que é até o final do ano de 2025, mas já devem ser licenciados. Isso para aqueles veículos que foram adquiridos até junho desse ano. Os veículos que foram adquiridos aí após junho desse ano, aqueles considerados ciclomotores, então, automaticamente já devem estar emplacados, e emplacado o condutor automaticamente precisa ser habilitado para conduzi-los e não pode conduzir na ciclovia. Mas, Martins, aí a gente vem para a realidade, né? Não é incomum a gente encontrar ciclomotores passando pela ciclovia aqui de Cascavel. A gente encontrar esse tipo de situação tá errado, é infração aí. É infração, não pode, como eu já falei, é vedado a utilização da ciclovia pelos ciclomotores. Então eles devem usar a pista de rolamento, condutor habilitado, capacete, veículo emplacado, para que andem dentro da legislação. Nós já realizamos aí várias campanhas educativas nesse sentido, com a finalidade de conscientizar esses condutores e também conscientizar os condutores dos chamados veículos de mobilidade individual autopropelidos, né? Os condutores das bicicletas também, da importância de estarem utilizando os equipamentos para a proteção deles mesmos, no caso capacete, luvas, que em um eventual sinistro de trânsito eles estejam ali protegidos. Até porque agiliza a vida de muitas pessoas, a gente está falando de uma cidade que proporciona, né, essa facilidade aí para as pessoas utilizarem esse tipo de transporte, de veículo, podemos dizer assim, mas é um veículo muito vulnerável, né? Qualquer situação pode machucar de forma até mesmo grave, por isso a orientação. Só que a gente vê aqui, conforme a gente está fazendo esse link, a gente vê muitas pessoas, mas que estão sem capacetes, cotoveleiras. Qual que são os itens? Não são obrigatórios, como o senhor falou, mas de orientação aí para utilização de forma mais segura desses equipamentos. Isso, como você mesmo citou, bastante vulnerável, tá? Então qualquer sinistro aí, qualquer queda, é bem provável que no mínimo escoriações ele tenha. Então vale aí aquela dica para que esses condutores tenham a consciência dessa vulnerabilidade deles. Então utilizar sempre aí luvas, principalmente o capacete, né, para que eles andam protegidos, andar sempre aí em velocidade baixa, para que caso ocorra então o sinistro, eles não tenham aí ferimentos graves pelo menos. Perfeito, Martins, obrigado pela sua participação ao vivo conosco aqui no Balanço Geral. Tá dado o recado, então se você utiliza esse tipo de veículo ou mesmo conhece alguém, filho, filha aí, tem que tomar todos os cuidados para evitar qualquer situação. E os ciclomotores não podem estar na ciclovia, viu, Valdinei? É isso. Sabe, Murilo, você estava falando, a gente estava observando aqui, durante a sua participação, primeiro quando você começou aí o seu link, como você chamou essa participação, passou um rapaz ali com um patinete, era patinete que ele estava, não era? Mas numa velocidade, rapaz, que se ele pegasse alguém desatento,
Alguém que estivesse andando ali na ciclovia e atingisse essa pessoa, o estrago seria considerável. E passou também aí na ciclovia um cadeirante, um amigo na cadeira de rodas. Eu estou mencionando essas situações aqui porque hoje é o dia do urbanista. Dia 8 de novembro é dia do urbanista. E qual é a importância desse profissional? É pensar exatamente na logística, no conforto, na segurança de todos aqueles, né, que estão aí no trânsito nas nossas cidades, dependem de uma segurança, de uma tranquilidade, de um conforto, de uma estrutura que garanta esse direito de ir e vir sempre com muita tranquilidade. Olha lá, um caso disso que a gente está falando, as pessoas que saem ali do terminal, né, daquela parada de ônibus desatentos, seguem pela ciclovia, não é o ideal. Por quê? Para evitar acidente. Então, cada um no seu quadrado, não é? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Imagem ao vivo agora do alto, ó, onde as nossas equipes estão, tem muito pedestre, né, que desatento, acaba passando ali pela ciclovia. O pessoal está pedindo encarecidamente para que não faça isso, para que não se ponha em risco, porque às vezes falta atenção de um dos lados e aí o resultado pode ser bem ruim. Então, bora lá por mais consciência. É claro, Murilo, que não é obrigatório e eu acho difícil demais alguém que está na correria ter lá, né, a cotoveleira, joelheira e tal, utilizar para fazer esse transporte, né, esse trajeto. Porém, tem sempre uma forma da gente tomar cuidado, da gente redobrar a atenção. Principalmente nesse ponto aqui que a gente tem ali, faixa exclusiva para pedestres nesse caso aqui, porque é uma passagem para garantir mais segurança para os pedestres. Então a prioridade aqui nesse ponto em frente à catedral vai ser sempre para o pedestre. Obrigado, ô Murilo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com ele lá, porque ele vai trazer informações sobre um motorista responsável por um acidente com morte, registrado na região sul aqui de Cascavel e que foi condenado. Murilo vai trazer as informações em detalhes. Obrigado por enquanto, tá, Murilo? E